O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar o refrão do Salmo novamente, por favor? Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor, vossa mão nos ajude. Ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor, vossa mão nos ajude. Ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor, vossa mão nos ajude. Ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós iniciamos essa semana escutando o início do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, onde Jesus Cristo nos dá estas ordens: não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenados. Porque Jesus mesmo disse: pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Então nós não podemos nos enganar a respeito do nosso julgamento, principalmente o julgamento final, principalmente quando nós rezamos no creio, onde o Senhor há de vir para julgar os vivos e os mortos. E ontem eu mencionava na Santa Missa que nós encontraremos não simplesmente um juiz no último momento. Isso que é o bonito. Ontem o próprio Senhor disse: quem se declarar ao meu favor, eu também hei de me declarar em favor do meu Pai. Então, no último instante da nossa vida, nós não encontraremos simplesmente um juiz, mas nós encontraremos também um advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, que estará de pé para advogar a nossa causa, dizendo: Pai, esse foi fiel aos meus mandamentos, fiel ao que eu ensinei, anunciou, não negou a fé. Então eu quero advogar nesta hora. Mas não podemos nos enganar. Nós todos passarão por este momento que não deve causar em nós medo, pavor, de maneira alguma. Mas ao contrário, nós precisaremos deste momento onde o Senhor há de renovar todas as coisas, mas passaremos sim pelo juízo e nós devemos tomar muito cuidado, porque o próprio Senhor colocou como medida do nosso julgamento, do nosso juízo, a maneira com que nós tratamos os nossos irmãos, julgamos e até mesmo tantas vezes os nossos relacionamentos nos omitimos. Este é o cuidado que nós devemos ter. Então eu quero começar a dizer que nós não fomos criados, meus irmãos e minhas irmãs, para condenar, mas sim para amar. Você não foi criado para condenar ninguém, mas para amar. Nós não fomos constituídos juízes dos outros, mas nós fomos constituídos irmãos. E a chamada de Jesus aqui de atenção para todos nós, principalmente diante do Evangelho, é da hipocrisia. Hipocrisia de quem quer fazer e crer que combate somente o mal no outro, mas não combate o mal em si. E esta é a grande tentação que nós corremos.
de tentar combater o mal na vida das outras pessoas e não corrigir os nossos erros, as nossas faltas. Ou também nos colocarmos como medida diante de Deus. Quando eu preparava a homilia, me recordei daquelas duas pessoas que foram ao templo para a oração, o fariseu e o publicano. O fariseu rezava de pé, agradecendo a Deus porque fazia orações, jejum 2 vezes por semana, pagava o dízimo. Só que, no entanto, essas atitudes bonitas que o fariseu precisava ter, e nós também precisamos ter um momento de oração, um momento de penitência, devolvermos o nosso dízimo, mas, no entanto, ele se colocava como medida diante do publicano. Ele dizia: olha, Senhor, eu quero te agradecer porque eu não sou igual àquele que está lá no fundo, publicano pecador, que batia no peito, que se humilhava. Ele se colocou como modelo diante de Deus e pelas próprias obras dele, ele já queria se tornar meritório. Não tinha mérito nenhum. Tudo é misericórdia, tudo é bondade, tudo é graça de Deus. E ele julgava o outro que estava lá atrás. Eu não sou igual a este publicano. Só que ele não sabia que o publicano batia no peito e suplicava: misericórdia, Senhor, compaixão de mim. Enquanto um estava de pé, cheio de orgulho, de vaidade, o outro estava ajoelhado, suplicando misericórdia, perdão para o Senhor, reconhecendo que ele precisava realmente do Senhor e foi ali para buscar a Deus, e não foi para dizer do Senhor para o Senhor das suas obras. Olha, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Hoje, na meditação, no texto da misericórdia, Jesus Cristo dizia para as almas que buscam a perfeição: sabe por que tantas vezes vocês caem? Porque você busca força em si e não busca força em mim. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos tomar muito cuidado, porque o próprio Jesus Cristo disse: quem saiu justificado do templo, o publicano ou o fariseu? Jesus disse: o publicano, que se humilhou, que batia no peito e suplicava misericórdia, que suplicava perdão. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos juízes de ninguém, para nós não condenarmos ninguém, porque nós não sabemos as intenções que movem as pessoas. E tantas vezes nós já escrevemos a sentença, principalmente no âmbito moral, no âmbito religioso, nós já demos a sentença para aquela pessoa, o cuidado que nós devemos ter. E principalmente o cuidado com a hipocrisia que o próprio Senhor hoje nos alertou no Evangelho. Você quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, mas não sabe tirar e não consegue tirar a trave que está no seu. Tente tirar um cisco de um olho de uma pessoa se você tiver com o olho cheio de areia. Nós não vamos conseguir. E muitas vezes, para tirar um pequeno cisco de uma pessoa, você precisa estar enxergando bem. E tomar todo o cuidado, porque você pode até mesmo prejudicar a visão daquela outra pessoa. Talvez precisa passar um colírio para eliminar. É isso que o Senhor está dizendo para nós no Evangelho de hoje. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado das vezes que nós nos achamos bons demais. Cuidado pelas vezes que nós nos colocamos até mesmo como juízes daqueles que estão nas nossas casas. Eu sou o único que rezo, eu sou o único que faço isso, que faço aquilo outro, e nós não sabemos as intenções que movem a outra pessoa. Esse é o cuidado que nós temos que ter. O cuidado de tomar muitas vezes como referência de santidade, modelo de oração. E além do mais, nós temos que tomar o cuidado de não somente contentarmos de julgar os outros dentro de nós. E nós fazemos uma atitude muito feia, que eu também às vezes faço e preciso me confessar, sempre quando eu faço isso. Porque não basta nós julgarmos o outro no nosso interior, no nosso pensamento. O duro quando nós colocamos isso para fora. O duro é isso. Além de julgar dentro do nosso coração, porque todos nós passamos por isso. Nós vemos alguma realidade, a gente acaba julgando no nosso interior. Quando a gente julga no nosso interior, no nosso pensamento, a gente já suplica a misericórdia do Senhor, o perdão ali. Mas às vezes nós não nos contentamos somente por aí, não fica só nisso. Nós acabamos partilhando por outro. A partilha por outro, da vida dos outros. Quando nós não colocamos isso também nas redes sociais, fazemos fofoca de uma coisa que nós não sabemos tudo como aconteceu, nós acabamos julgando e com isso espalhando
difamando as pessoas, o cuidado que nós devemos ter, para que isso realmente possa ficar no nosso coração, não no sentido de ficar para ficar guardado. Olha, mas se você não sabe da coisa total, guarde, procure investigar, procure saber, não saia difamando, não saia julgando. E hoje nós precisamos realmente, meus irmãos e minhas irmãs, sermos movidos por esse sentimento evangélico. Paremos de usar a medida do mundo. E qual é a medida do mundo? Observar sempre o cisco no olho do outro e jamais repararmos nas traves que estão em nós. E olha que Jesus disse que não é só cisco, é trave que muitas vezes está nos nossos olhos e que nós precisamos cuidar. Por isso, do nosso processo constante de conversão, de suplicarmos misericórdia, de pedirmos ao Senhor que possa vir com o seu Espírito para nos ajudar. É o que nós pedimos hoje. Vossa mão nos ajude a ouvir-nos, Senhor. Nós precisamos entrar nesse processo de conversão, de arrancarmos realmente as traves que estão nos nossos olhos. Às vezes nós temos, e são grandes. Quais são as tuas? Eu sei quais são as minhas, e estou pedindo ao Senhor misericórdia de mim, Senhor. Nesse mês que é do Sagrado Coração de Jesus, nós precisamos pedir: Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Precisamos, necessitamos. Só que do outro lado também, nós que estamos acompanhando essa Santa Missa, Rubens, Tânia, meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em casa, o cuidado que nós devemos ter, porque muitas pessoas, infelizmente, apoiadas neste Evangelho, dizem assim: olha, Jesus Cristo já disse, não julgueis e não sereis julgado. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Quem sou eu para julgar a outra pessoa? Só que, no entanto, nós não usamos a inteligência. O certo é certo, o errado é errado. Nós não podemos também apoiar neste Evangelho para nós não vivermos o amor, para nós não vivermos um princípio, principalmente para nós aqui da Canção Nova, que é um princípio tão importante de correção fraterna, de partilha e transparência. Porque tantas vezes nós apoiamos esse Evangelho e diz: agora não vou julgar. Não vou julgar não, olha, não sei. É verdade, nós não sabemos no todo. Só que Jesus, quando Ele disse esse Evangelho, Ele não eliminou de nós a inteligência. Não tirou de nós a inteligência. E o cuidado que nós devemos ter, principalmente nessa sociedade que tenta relativizar tudo, onde o certo fica sendo errado e o errado fica sendo certo. E o cuidado que nós devemos ter também, conforme Jesus Cristo disse ontem no Evangelho, para nós não termos este mundo, aqueles que matam o corpo, mas não podem precipitar nossa alma no inferno e nem o nosso corpo. Porque baseado no relativismo que nós estamos vivendo no mundo, nós tendemos a achar que nós não podemos corrigir aquilo que é errado. E não foi isso que Jesus Cristo disse no Evangelho de hoje. Não é isso que Jesus disse para os apóstolos. Eu quero pegar aqui para nós olharmos tantas vezes que na Sagrada Escritura o próprio Senhor disse que nós precisamos corrigir. Se o teu irmão pecar, Mateus 18:15, vai corrigi-lo a sós. Não é sair espalhando, não é sair difamando o outro, mas sozinho, você e ele. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Também em Tiago, capítulo 5, versículo 19. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e o outro reconduzir, saiba que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que maravilha isso. O próprio também apóstolo Tiago disse: assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Depois o Evangelho de São João diz, no capítulo 3, versículo 19: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. E para encerrar,
São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, diz assim: não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as, pois os que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso, mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, está demonstrando para nós o cuidado que nós devemos ter, baseado até mesmo na Sagrada Escritura, de nós não exortarmos, de nós não corrigirmos, e temos uma compreensão errada a respeito da Sagrada Escritura. Por isso que Jesus Cristo, Ele coloca para nós hoje esta ordem: não julgueis e não sereis julgado, mas no intuito de nós não julgarmos as intenções, porque nós nunca sabemos as intenções. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós nunca deveremos julgar a alma do outro. Nós não podemos fazer isso. Sermos juiz do outro e dizer: essa pessoa já está condenada ao inferno, essa pessoa não irá se salvar. Na história da igreja, se você for o Rubem pode falar isso, a Tânia, uma pessoa que a igreja disse: essa pessoa está no inferno. Disse? Não disse. Quantas pessoas estão no céu? A igreja já disse. Nós não podemos ser juízes da alma da pessoa e das intenções. Nós não sabemos quais são as intenções que movem o outro, mas as ações. Aquilo que é errado, nós precisamos com muito carinho, com muito amor. Acontece que tantas vezes, desculpe falar, também comigo eu preciso me corrigir. E peço também que meus irmãos possam me corrigir. Que nós agimos no impulso, tomados de paixões. Nós vamos ao outro não porque nós queremos o bem do outro, mas porque nós queremos oprimir. Nós queremos nos colocar acima do outro, não com uma atitude humilde, não uma atitude que o Evangelho pede para que nós possamos ter. Aqui tantos pais que estão nos acompanhando vão entender muito bem isto. Olha, meu filho tem a liberdade dele, eu não vou julgá-lo não, ele pode agir conforme ele quer. Se você está sabendo que o seu filho está fazendo uma coisa que não é certa, você vai deixar o seu filho perecer? Se tem uma criança de 5 anos que diz: eu vou pular nessa piscina, a piscina é funda. Ah, não, deixa, não vou julgá-la não tem problema não, vai que ela sabe nadar. Não vai acontecer isso. É muito perigoso, né, padre? É perigoso. É muito perigoso. O senhor está falando, padre, eu estou me recordando do que nós aprendemos aqui dentro da comunidade. Nós temos documentos internos e o padre, eu senti que o padre Jonas, ele foi muito inspirado. A gente sabe que corrigir é muito difícil. Para quem vai fazer a correção, mas também, principalmente, para quem vai receber a correção. É uma coisa muito complexa. E o padre, ele nos ensina que quando nós vamos corrigir, a gente deve começar pelo positivo, nunca pelo negativo. Quando você faz essa técnica, é interessante que a pessoa ela tem mais abertura para assimilar aquela correção que você vai fazer. Se você já chega jogando tudo que é fraqueza dela na cara dela, é muito difícil da pessoa acolher. Mas se você conhece essa pessoa, porque todos nós temos qualidade. Quem não tem? Todos nós temos qualidade. E você chega primeiro falando das qualidades. Olha, fulano, você é um cara trabalhador. Olha, você é uma mulher atenciosíssima. Mas você vai tecendo primeiro as coisas boas que essa pessoa tem. Isso é bom para quem é casado, quem tem o seu cônjuge. Nunca vá para o negativo. Vá primeiro pelo positivo. Mas você é isso, aquilo, tal, mas essa situação que você está vivendo, está fazendo, não tem sido bom. Primeiro, você não vai ser omisso, porque aí você vai dar uma oportunidade para essa pessoa, ao deitar a cabeça no travesseiro,
ela repensar as coisas, porque as coisas vão ficar mexendo com a gente. Não é Isso. verdade, padre? Exatamente. Então, se você começa pelo positivo, é muito mais fácil. A gente costuma dizer que ninguém faz uma cirurgia sem não dar primeiro uma anestesia. Exato. Depois que você dá anestesia, você pode mexer no dente à vontade, que a pessoa não vai sentir, a não ser que esteja infeccionado. Mas se você primeiro anestesia, a anestesia é você trabalhar primeiro positivo. Exatamente. E você não pode ser omisso. Principalmente quem é casado. Exato. Porque você convive com a pessoa, você conhece a pessoa. Então você pode falar com muita propriedade daquilo que ela tem de bom, mas daquilo que ela precisa melhorar. Se a gente faz essa técnica, vai ser muito mais fácil e a gente vai dar oportunidade para a pessoa crescer. Mas não vá pelo negativo, porque Exato. o negativo é uma brecha para que o demônio entre e faça uma briga, uma confusão na família. E é isso mesmo. E diz também muito da intenção, por que eu estou procurando o outro para conversar? Aquilo que eu falei, se eu procuro o outro para partilhar, para conversar, para corrigi-lo, mas com amor, com ter sentido de ganhar a amizade desta pessoa. O pano de fundo é o amor. O amor, né? Com o intuito de manter o relacionamento, eu estou ganhando o outro. Mas, no entanto, se eu vou tomado das minhas paixões, de raiva, de rancor, de mágoa, de ira, eu vou perder a outra pessoa. E o importante também diante desse evangelho que Jesus Cristo está dizendo, para nós não cairmos no julgamento, nós precisamos escutar o outro. Porque os preconceitos, tudo aquilo que tinha no meu coração a respeito do outro, se eu tenho a coragem de perguntar para esta pessoa. Por isso que diante de um tribunal normal, um próprio tribunal, antes de dar uma sentença para uma pessoa, é preciso que coloque tudo às claras. É verdade. Possa fazer um inquérito. Tem que acontecer tudo isso. De maneira civil acontece isto. Imagina nos nossos relacionamentos, na vida de igreja, nós que buscamos a Deus, nós já emitimos uma sentença imediata a respeito do outro. E dá o veredito. O veredito não pode ser assim, se no mundo civil acontece isto, imagina nós que buscamos Deus, nós que buscamos escutar o Espírito Santo, e nós precisamos realmente escutar o Espírito Santo, mas temos também a coragem de escutar o outro. De sentarmos, falar, olha, a realidade é esta, esta e esta, agora eu quero te ouvir em relação a tudo isto. E talvez tudo aquilo que nós tínhamos no nosso coração a respeito do outro, aquilo que nós tínhamos de juízos dentro de nós, vão se dissipando, mas nós precisamos ter a coragem de enfrentar o outro. Não é fácil, precisamos vencer em nós o medo, o receio de às vezes não sermos compreendidos. O respeito humano. O respeito humano. Se nós vencermos isso dentro de nós, vai ser tão bom. Quantas coisas guardadas dentro de nós. E às vezes a outra pessoa nem imaginava que gerou tudo aquilo dentro do nosso coração. A pessoa talvez estava distraída, nós estamos lá julgando, matutando aquela coisa, principalmente as pessoas como eu, que são fleumáticas, que meditam noite e dia. Fantasiosas. Fantasiosas. E talvez a coisa não é tudo aquilo, mas a gente acaba emitindo um juízo. O cuidado que nós devemos ter e procurar a pessoa. Mas antes também algo importantíssimo que nós aprendemos no nosso carisma, que nós partilhamos com vocês, rezar. Colocarmos nas mãos de Deus. Porque se nós vamos por nós mesmos, nós podemos estragar tudo. É verdade. Mas se nós pedimos a Deus, Senhor, como eu devo agir, verdade. como eu devo falar, coloca as palavras certas nos meus lábios, nós vamos agir conforme o Senhor quer. Então, cuidado que nós devemos ter também para nós não basearmos nesta palavra e não realizarmos essa realidade bonita, que é muito bonita, de correção fraterna. Eu estou começando como padre, tenho 2 anos. Quantas coisas eu preciso aprender? E tantas pessoas dizem, Padre Wellison, desse jeito, desta forma. Mesmo sendo padre, eu tenho pessoas que estão acima, que são autoridades, que precisam também me corrigir. Não para me julgar, não estão me julgando, mas estão me ajudando. Nós precisamos entrar nesta dinâmica. Assim também para nós tomarmos muito cuidado. Às vezes que nós vemos uma pessoa na rua, o exemplo que eu até mesmo li para preparar essa homilia era do Padre Paulo Ricardo. Ele dizia assim, quem sabe, talvez uma menina, uma jovem, ele usou essa referência, uma jovem universitária, que está ali se entregando ao mundanismo, às suas paixões,
não tem um namorado, fica com um parceiro um dia, depois acaba ficando com outro no outro dia, e nós acabamos julgando aquela pessoa, ela já está condenada. Olha o que ela está fazendo. Qual é a ação? A ação é ruim? É ruim. Mas nós devemos julgar o coração dessa pessoa? Não. E o exemplo que ele colocou é isso. Nós não podemos julgar a alma. Por quê? Você conhece o todo dessa pessoa? Quem conhece é Deus. A história dela, você sabe se ela teve um bom pai? Você sabe se ela não viveu alguma agressão na sua afetividade, na sua sexualidade? O que nós podemos deduzir de tudo isso? Essa pessoa não é feliz. Está faltando alguma coisa. E o que nós faremos? Vamos condená-la de imediato ou vamos ajudá-la? Hoje, a liturgia da palavra que nós estamos escutando, principalmente nesta ordem que o Senhor nos dá: não julgueis, não condeneis. Mas a partir disso que nós estamos falando, não é simplesmente cruzarmos o braço e deixarmos o mundo como está, os relacionamentos como estão, não. Nós precisamos agir, mas sabendo também, aqui eu quero fazer e mandar um abraço, não estão hoje na comunidade, mas por tantas vezes pregou isto, o Ricardo Sá e a Eliana: quem tem que mudar sou eu. Às vezes que nós deixamos para que o outro possa mudar, e nós não tomamos essa iniciativa conforme Jesus Cristo disse: tirai a trave que está nos vossos olhos, assim você conseguirá ajudar o outro. Quantas vezes nós queremos apontar o erro dos outros para cobrir os nossos? Ou quantas vezes também com essa ideia falsa de não julgueis e não sereis julgado, conforme nós estamos aprendendo, nós não queremos denunciar para que as outras pessoas também não possam nos corrigir. Porque nós estamos errados e queremos que os outros também permaneçam no erro. Meus irmãos e minhas irmãs, queiramos estar na luz, queiramos realmente estar no Senhor, para que as nossas más obras sejam manifestas, não porque o Senhor deseja apontar porque Ele é ruim, não, mas porque Ele deseja tratar das nossas feridas, curar a nossa história. E o bonito, e com isso eu quero encerrar para nós rezarmos, nós temos um tribunal que é chamado Tribunal da Misericórdia, que é a confissão. Olha o bonito, quando nós entramos e colocamos ali os nossos pecados, os nossos erros, nós não saímos falando para ninguém. O que pode tirar o padre do sacerdócio de maneira radical no mesmo momento é se a Dani confessar comigo e eu sair falando os pecados da Dani. Eu perco o meu sacerdócio no mesmo momento. Não tem uma coisa mais grave do que o sacramento da reconciliação, porque ali é sigiloso. E as pessoas podem ter a coragem de dizer tudo, vão ser julgadas, em primeiro lugar serão acolhidas. Quais são os seus pecados? Depois o padre vai aconselhar para a pessoa: olha, você precisa fazer isso, tente viver aquilo, mas depois qual é a sentença em relação da outra pessoa? Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, vá em paz. Tínhamos tudo para julgar. Por nós mesmos, talvez nós poderíamos até dizer: o padre, olha, eu acho que eu não vou perdoar essa pessoa de novo aqui. Mas como nós meditávamos no texto da misericórdia hoje, Dani, Deus não colocou o número de perdões. Por que nós colocamos? Por que nós ficamos no julgamento, na condenação, e não temos a coragem de dar um passo a mais? Colocar a luz, colocar tudo na verdade. Vamos rezar, suplicando esta graça. Ao mesmo tempo, conforme nós cantávamos no Salmo, vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor, porque nós somos inclinados a julgar o tempo todo, a condenar, a aumentar as coisas. Mas, por outro lado também, nós temos que tomar muito cuidado com a omissão, de não basearmos nos erros dos outros para esconder os nossos, e assim por diante, tudo que foi apresentado nesta homilia. Deus não nos constituiu juízes, Deus não nos fez para condenarmos, mas para amarmos. Deus nos fez irmãos. E porque somos irmãos, até mesmo dentro da família, marido e mulher que se tornam uma só carne, mas em Cristo são irmãos. Vamos pedir ao Senhor esta graça, de aprendermos a compreender mais, de escutar o outro. E se tem alguma realidade que incomoda o nosso coração, de termos a coragem de chegar até o outro e partilhar, de perguntar, que caiam hoje
do nosso coração tantos juízos que nós já emitimos, que ainda insistimos em emitir. Dai-nos esta graça, Senhor. Dai-nos, Senhor Jesus. Lava-nos com Teu sangue, vem auxílio do nosso temperamento. E tira de nós, Senhor, hoje nós te pedimos e que Sua mão nos ajude a vencermos toda a hipocrisia, Senhor. Às vezes que nós fazemos uma cara de piedoso, de bonzinho, mas escondemos os nossos erros, as nossas fraquezas, e não trabalhamos, não buscamos a conversão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor olhe para nós hoje com esse olhar realmente do Senhor que enxerga bem, o Senhor que enxerga os detalhes que existem em nós, no nosso interior, o Senhor que vê as intenções. Nós que, conforme disse a palavra, nós que vemos as aparências, mas o Senhor que vê o coração. Nós não conseguimos ver o coração das pessoas, Senhor. O que nós vemos são as ações e a partir delas nós emitimos um juízo. Mas hoje o Senhor está nos ensinando que nós precisamos também escutar o outro para saber o que motivou, o que tem motivado. Não nos deixe fechar, Senhor, nessa hipocrisia, nessa dureza, Senhor, nesse farisaísmo. Converte-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor. É o que nós estamos pedindo nessa Santa Missa. Ajude-nos, Senhor. A imagem que vem é a imagem de duas pessoas. E entre essas duas pessoas, a pessoa de Jesus. É Ele que está no meio. E quando Ele está entre uma e outra pessoa, tudo passa por Ele. E tudo que passa por Jesus se transforma, se renova. E vinha muito ao meu coração hoje nós clamarmos, pedindo que o Senhor Jesus nos dê os seus sentimentos, que Ele transforme os nossos sentimentos, toda raiva, todo sentimento de vingança, toda decepção, tudo aquilo que foi angustiando o coração, tudo aquilo que você não perdoa mais no outro, das situações que aconteceram entre você e esta pessoa e outras pessoas, seja da sua família, sejam amigos, ou seja pessoas até que você se tornou inimigo, inimiga. Que você passe, deixe passar por Jesus antes de chegar na pessoa, porque vai se transformar. Jesus só sabe amar. E Ele só sabe nos ensinar a amar, até mesmo os inimigos. Então, Senhor Jesus, transforma os nossos sentimentos. Que todo julgamento caia por terra no Teu nome, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos da outra pessoa. Todos os nossos preconceitos, pré-julgamentos. Abre o nosso coração para amar, Senhor. Abre o nosso coração para nos aproximar. Dai-nos o Teu amor. Dai-nos da Tua paz. Dai-nos, Senhor, da Tua compaixão. Dai-nos, Senhor. Nós clamamos principalmente nos nossos lares, entre esposa e esposo, entre pais e filhos. Dai-nos desta graça, Senhor. Nós clamamos no dia de hoje. E enche o nosso coração do Teu amor, Senhor. Enche o nosso coração do Teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Dai-nos a graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que os sentimentos de Cristo sejam também os nossos sentimentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.